Mas Nayara, a senhora tem umas bênçãos grandes para contar para a gente, né? Muito grande, pastor. O que aconteceu? Da minha irmã, em outubro do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer no útero. E na minha família tem um histórico muito grande, tanto do lado paterno quanto materno. E todo mundo que teve que tirar o útero. As mulheres, no caso. Mulheres, isso. E Na verdade, gente, isso aí é aquilo que a gente sempre fala, que da maldição hereditária, né? Então, quando a Nayara está dizendo aqui, ó, minha família tem um histórico que as mulheres têm um histórico de câncer, né? É um demônio que fica na família. É um espírito imundo que fica ali causando esse problema, tá bom? Os médicos e a ciência vão dar outra explicação, evidentemente, né? Eles vão falar que é problema genético, problema disso, aquela coisa toda. Só que Jesus é muito claro em ligar doenças, ainda mais doença mortal, né? A demônios, tá? E aí, o que a senhora fez, irmã Nayara? ela me mandou mensagem, assim, que ela saiu do consultório, né, o que tinha acontecido, que o médico falou que ele ia encaminhar ela para um oncologista, né, que era especialista nessa área, que o tamanho que estava o tumor, ela provavelmente ia perder o útero. Tem que tirar, né? Tirar. Eu falei para ela ter calma, que o primeiro sentimento que ela não deve ter é medo, né, porque acredito que aconteceu isso com ela de tanto falar, sabe aquela coisa de, eu tenho medo porque a minha avó teve, a minha tia teve, e assim, eu já sempre falava o contrário, mesmo antes de vir para a igreja, porque a minha mãe falava assim, eu nasci com o meu seio, eu nasci com o meu útero, eu vou morrer com o meu útero, isso não vai me atingir. Sem conhecer a palavra, minha mãe sempre falou isso, e eu segui o que a minha mãe falava que comigo não ia acontecer, e falei a mesma coisa para ela, e agora, conhecendo a palavra, falei para ela... Mais ainda, né? Falei, Deus, Ele é poderoso, Ele pode operar um milagre. E essa sua irmã não mora aqui em Pinhal, né? Não, ela não mora aqui. Aí eu vim na igreja no domingo, né? Pedi uma oração para o Senhor logo depois do culto, isso foi na sexta. Aí o Senhor fez a oração. Aí eu cheguei em casa, nem era dia de descer menstruação, nada. Parecia que Deus estava operando um milagre no meu corpo através dela. Não sei explicar o que aconteceu. Estava operando um milagre no corpo dela através do seu. Isso aí, falei o contrário. E eu fui no banheiro, desceu um... Deixa eu só falar uma coisa. Isso aí acontece, viu? Muitas vezes, você está intercedendo por alguém e às vezes você tem a impressão de estar sentindo, não é estar pegando a doença do outro, não é isso, tá? Porque doença não se passa para o outro, tá? Em Cristo, não. Mas às vezes, você tem a impressão que os sintomas da outra pessoa estão no teu corpo. É uma impressão que dá. Mas na verdade é Deus trabalhando, é Deus agindo, porque você se ofereceu para buscar pela pessoa, né? Então, repito, não é a doença de um passando por outro, não é isso daí não, tá? Mas Deus, ele através da sua fé e do seu corpo, ele pode operar no corpo do outro também, né? E aí, irmã Nayara, a senhora, naquela sexta-feira, então a senhora pediu oração em favor da sua irmã, né? Porque ela me ligou na sexta tardezinha. Sexta a senhora teve a notícia, domingo, não consegui vir na sexta. Domingo a senhora veio, pediu oração em favor dela. Chegando em casa... Senti uma cólica forte, assim. E eram os dias das regras. Aí fui no banheiro quando veio uma pelota de sangue, assim, uma coisa estranha, sabe? Muito estranho mesmo. Agora você vê, gente, olha, não é época da menstruação normal dela, né? Não era fora do normal, só aquele dia, né? Aquele dia, só naquela hora, só naquele... Saiu aquilo, acabou. Acabou. Aí ela passou com o médico, um oncologista, daí ele foi fazer o exame, aí ele falou para ela, vamos esperar o resultado. Daí quando veio, ele falou assim, eu não sei o que aconteceu, porque o tamanho que estava o seu tumor, você vai ter que tirar, você vai perder assim, um pedacinho do colo do útero, que na verdade fez uma raspagem, porque assim, sabe, ele não sabia explicar. Ele falou assim, pela medicina eu não sei explicar o que aconteceu com você, porque você ia perder o seu útero. Ela tem 22 anos. Tem 2. Jovem de tudo, né? Ela já tem 2 filhos, mas... Não importa, não é? Nasceu com aquilo, tem que ficar, né? E aí ela agradeceu muito, sabe, assim. E depois de 4 meses ela passou com o médico novamente, ele falou, não tem nada. Perfeita. Perfeito. Aí a minha mãe ainda ficou brava com ela, porque ele falou assim, agora eu quero te ver daqui 4 meses. Aí ela falou, vou ter que voltar aqui 4 meses. Ela agradece, menina, porque não é, porque... Antes tá voltando do que não voltar por outro motivo, né? Agora você vê, gente, o milagre acontece quando a pessoa vem determinada a buscar por uma coisa que mesmo que você ouça dizer que é impossível, tá? É como ela falou, você tem que crer num Deus do milagre, Deus do impossível, gente. Deus, ele tem poder para fazer isso daí. Mas esse poder só se manifesta na vida daquele que busca, né? Que se
que se dispõe a ir atrás, como é o caso da senhora, né? Ela não é evangélica ainda, né? Não, ainda não. Mas a senhora intercedeu por ela, você vê, ela conhece a palavra, né? Já teve outras experiências com Deus, Em muitas. então sabia que Deus podia fazer. Então o que ela fez? Apelou para Deus, né? E Deus fez essa limpeza no organismo da irmã através do seu. E ela está Feliz da vida. muito feliz, sabe? Ela fala que ela até tentou em algumas igrejas lá em Franca, mas não se Não achou que nem a nossa aqui, né? Exatamente. Ainda não se identificou. Ela veio algumas vezes aqui, né? Sempre que eles estão aqui em Pinhal, eles vêm. Até minha mãe, que adora vir aqui quando está aqui. E a segunda bênção qual que é? É do meu irmão. Ele foi usuário de droga, ele já teve 4 recaídas. A última foi recentemente, que a gente ficou sabendo em junho. A minha cunhada ligou falando que ele... Eu já tinha suspeita do final do ano, que a gente começa a ver, né, os sintomas ali. E aí a minha cunhada ligou, desesperada, falando que ela não estava aguentando mais, que ela precisava de ajuda. E aí eu comecei a interceder por ele. Falei que ia ter jeito, sim, que para ela ter calma. Mas na hora que para ela eu falei isso, mas na hora que eu desliguei, eu desabei. Porque a hora que ela falei assim, meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque uma coisa era ele usar droga aqui em Pinhal, que é uma cidade pequena, que a gente sabe onde estão os pontos. Outra coisa é em Campinas. Tá lá, vai saber aonde, né? Exatamente. Então eu fiquei desesperada. Me bateu aquele desespero, assim, uma coisa horrível, uma coisa que fazia tempo que eu não sentia. Que fazia muito tempo que eu não sentia. E aí eu peguei, passou assim coisa de, acredito eu, uns 15 minutos, o senhor mandou um áudio falando da gente buscar pela família o áudio Áudio da igreja, do WhatsApp da igreja. E gente, quem não tem o WhatsApp da igreja aí, é só ir na secretaria no final da reunião, deixa o seu número lá e o seu nome, tá bom? Todo dia de manhã você vai receber um áudio, ou um vídeo, ou alguma coisa da igreja. Tempinho curto, ou um link para você entrar no YouTube para ver a pregação, mas não é grupo, tá? Não se preocupa, que tem gente que não deu o número, né? Porque pensa que é grupo. E grupo é aquele montão de coisa que chega, né? Não é grupo, é individual, tá? Eu mando quase 700 WhatsApp por dia individualmente aí, né? Então, quem não tem, quiser receber, é só chegar na secretaria. Então, naquele dia, a senhora ouviu um áudio que foi enviado. Foi enviado que falava da gente não se desesperar. Eu não me recordo a palavra ao certo. Sei que falava de desespero, que a gente não podia, que tinha que confiar na palavra, né? E aí me veio o versículo de Isaías 41:10 lá, né? Não temas, porque estou contigo, não te assombres. Não falava sobre isso, mas o que o Senhor falou, me veio aquele versículo. O Espírito Santo fez a senhora lembrar naquele versículo. O versículo naquele dia, a palavra daquele dia não era daquele versículo, mas a palavra... Ia lembrar Isaías 41:10. Lembrei e me firmei naquele versículo. E comecei a falar, sabe, a pregar, orei ali na hora, falei que, sabe, eu repreendi todo o mal. Aí liguei para minha mãe, a minha mãe estava desesperada. Minha mãe falou, ele não tem jeito mais, ele não tem jeito. E naquele desespero, assim, porque ela passou por ela passou por uma turbulência muito grande. Então ela acho que passou um filme na cabeça dela. Você vai repetir a história, na cabeça dela foi assim, vai repetir a história, né? E quem sofreu com droga sabe o inferno que é, né? E ninguém quer sofrer de novo, né? E aí então, o que aconteceu? Aí eu falei, mãe, não fica assim. Falei, vamos confiar em Deus. Falei, mãe, não fala o que o diabo quer ouvir. Se a senhora falar que ele não tem jeito, a senhora está dando lado pro diabo. Aprendeu certinho, tá vendo? Vem na igreja, ouve a palavra, aprende, né? E repassa para os outros, tá? É isso daí. Falei, não fala. Falei assim, quanto mais a senhora falar, mais poder a senhora está dando, mais força ela está dando para ele. E aí comecei, e assim, quando ele fica muito drogado, ele só lembra do meu número. Isso desde a outra vez, só do meu número de telefone. Ele pode estar na pior que ele lembra do meu número. Aí ele me ligou um dia, de madrugada, e falou assim para mim, Nayara, eu preciso de ajuda. Eu estou com 50 demônios dentro de mim. Eu falei, mas ele não é mais forte que o meu Deus. Você pode estar com 50, com 60, com 70, mas não é mais forte que o meu Deus. E ali no telefone, ele poderia estar drogado, mas eu fiz uma oração ali na hora, e melhorou uns dias, e depois ele sumiu de novo. Aí esse dia que ele sumiu, a minha mãe estava aqui em Pinhal. E a gente estava desesperado, fazia 3 dias que ele estava sumido já. Aí a gente vim na igreja no domingo de manhã, trouxe a minha mãe, o pastor Rodrigo fez uma oração. Fez uma oração para ele, intercedendo. Na segunda-feira de manhã... Ele fez uma oração para a senhora, para sua mãe, intercedendo pelo seu irmão, que estava lá em Campinas. Porque fazia 3 dias que ele tinha sumido. E a gente estava desesperado, porque, como eu falei, né, Campinas some e você não fica... Outro detalhe aqui, né? Essas 2 bênçãos que ela está contando, foram bênçãos que ela recebeu à distância, né? Sim. Da irmã, que mora em outra cidade,
e do irmão que estava lá em Campinas, né? Então você vê que a intercessão, a distância, ela funciona por quê? Porque no mundo físico há distância, mas no mundo espiritual não há. No mundo espiritual não há distância, né? Então você pode orar como se a pessoa estivesse presente, né? Que vai funcionar. E aí? E aí que no domingo à tarde, um moço ligou no meu celular falando que ele estava na casa dele, que ele tinha levado uma TV para vender, e que ele estava muito preocupado com ele, porque ele estava muito drogado, e se ele ficasse onde ele estava, eles iam matar ele, que eles estavam querendo pegar o carro dele, tentaram roubar o carro dele várias vezes, e que se alguém não podia ir lá buscar ele. Aí a gente ficou até com medo, porque você fica com receio, né? Lugar, né? A gente falou assim, buscar a gente não vai, mas se você puder ajudar ele a chegar no apartamento dele, a gente vai até o apartamento dele. Aí ele falou, eu vou dar um dinheiro para ele, vou deixar ele dormir na minha casa até amanhã. Você acha deixar um estranho? Vou deixar ele dormir, porque eu estou vendo que ele é uma pessoa boa. Eu comprei a TV, se vocês quiserem eu até devolvo. Eu falei, não, pode ficar, se você comprou, mas eu devolvo se quiser. Aí ele deixou ele dormir. Aí na segunda-feira de manhã ele ligou, ele pediu ajuda, aí foi eu e meus outros 2 irmãos, que junto atrás, a gente internou ele na clínica, lá em Franca, é uma clínica evangélica, sabe? E ele ficou internado. No dia da internação, eu levei um pacotinho de sal da igreja, levei o óleo. O óleo, o azeite. Isso, e levei e fui. Aí chegou lá na casa da minha mãe, ele falou assim, eu preciso de 5 minutos. Eu falei, esse menino vai sumir. Aí ele quis ficar lá fora, sentado. Eu falei, ele vai sumir. Ele falou, Nera, me deixa aqui 5 minutos. Aí eu peguei e deixei, mas 5 minutos certinho e olhando, né? E olhando. Aí eu peguei e deixei ele 5 minutos, aí ele estava desesperado, porque ele falou assim, olha o que esses diabos faz comigo. E ele estava tremendo, ele estava com abstinência, né? Precisando da droga. Aí eu peguei o olhinho, passei na testa dele, assim, comecei a fazer uma oração forte ali na hora, assim. Aí ele acalmou, minha mãe levou para a clínica, internou, ficou 40 dias, veio. Eu sei que do dia que eu fiquei sabendo, até tudo isso acontecer, foram... Vamos por aí, 2 meses, nem isso, foi até menos. Sei que em 50 dias ele estava aqui dentro da igreja comigo. Que benção, hein? Perto, abençoado, hoje ele está muito bem. E eu sempre falava para Deus que eu não ia ganhar uma pessoa para Jesus, eu ia ganhar 2, que a minha cunhada também, que... Tabela, né? Por tabela ganha a cunhada, né? Exatamente, porque ela recebe os áudios também, e ela falou assim que ela queria uma igreja dessa em Campinas para ela, que ela perguntou até se... Eu vivo perguntando para o senhor, né, se não tem alguma parecida. A senhora conseguiu alcançar, né? A sua irmã, a sua cunhada, e hoje estão bem. Graças a Deus. Ele falou assim, eu tenho certeza que dessa vez eu só não, sabe assim, não me perdi, não fiquei na pior por você. Eu tenho certeza que foram as suas orações que... Deus levantou a senhora para ajudar ele. Exatamente. Abençoado hoje, Manayara. Quer dizer, seu irmão abençoado, sua irmã curada daquele câncer, aquele tumor no útero, né? E a glória está sendo dada para Deus. Muito, graças a Deus. Valeu a pena. Com certeza. Então, gente, palma para o Senhor Jesus. Graças a Deus.